Olá! Hoje nós temos uma aula diferente. Hoje a gente vai falar sobre o Barroco, um estilo literário muito importante que ele não se aparece mais, não se apresenta mais para a gente hoje em dia, mas ele marcou um período. E por mais que pareça difícil, pelo menos a leitura dos textos barrocos, elas são um pouco difíceis, o conceito em si, ele é bem simples. O que vocês precisam fazer é entender as características do barroco, como ele se apresenta, o que um texto deveria ter para ser considerado barroco, e daí encontrar num texto. Então eu vou pedir para vocês um favor, à medida que vocês forem acompanhando essa aula, forem vendo esses slides, abram no Google um poema barroco qualquer, vai lá no Google e escreve poema barroco. Um de 12, 13 versos e procurem as características que eu vou passando enquanto eu vou falando. Vamos começar pelo começo, né? Como tudo na literatura, é a história da literatura que a gente vê, é a arte no período histórico. Então a gente precisa obrigatoriamente passar pelo contexto histórico. A gente está no século XVII, aproximadamente 1600 e alguma coisa ali, no meião do século XVII, a gente está tendo uma diminuição do poder da igreja. Ela ainda controla alguns governos, mas ela não é mais aquela igreja católica que era no meião da Idade Média, lá 1200, 1300. A gente já teve o Renascimento, né? Então o teocentrismo, que é Deus no centro de tudo, começa a dar lugar para o antropocentrismo, que é essa visão que a gente tem de que o ser humano é a criatura mais poderosa da galáxia, e a gente passa por um movimento de contra-reforma, que é a igreja lutando contra a reforma protestante ali, por isso que tem esse nome, né? Contra-reforma, em que ela está tentando recuperar o poder dela, ela está tentando voltar a ser a igreja católica que ela foi na Idade Média. Esse movimento de contra-reforma, ele conta com vários mecanismos que a igreja utiliza para lutar, inclusive a arte. É o momento em que a gente vai ver a igreja financiar artistas para produzir algumas coisas, pintar a Capela Sistina, fazer alguns textos religiosos, e é daí que surge o próprio Barroco. Ele é essa literatura de contra-reforma. Mas vamos lá. Antes da gente falar do texto, vamos falar sobre a arte plástica no geral, principalmente a pintura e a escultura. A principal característica do Barroco é esse obras rebuscadas, é esse detalhismo que a gente vai ter na arte. São pinturas extremamente detalhadas, muito complexas, são esculturas extremamente detalhadas. A esse detalhe todo, a gente dá o nome de feísmo. Cuidado com isso, não é dizer que o cara que a gente está pintando é uma pessoa feia. É simplesmente fazer uma obra em Ultra High HD 8K. Imaginem que a gente está pegando uma fotografia de um artista de Hollywood e está colocando na resolução máxima, o mais possível que a gente é capaz de tornar aquela imagem. Isso quer dizer que aquela pele lisa que a gente vai ver vai desaparecer, porque a gente vai conseguir ver as imperfeições, as cicatrizes, as rugas. Isso é o feísmo. É fazer uma obra tão bem detalhada que ela acaba ficando ruim de olhar, feia aos nossos olhos, muita informação. Isso é o barroco. Deem uma olhada nessa escultura, vocês vão ver o quanto esse anjo tem detalhes, essas voltinhas, essas penas nas asas, o cabelo, ou a pintura ali que a gente vê o vestido da mulher, não precisava estar todo dobrado, ele podia estar liso, mas não, é detalhado, é ranhura, é exagerado, é muita informação, é muita informação, é muita informação. Agora imaginem vocês que vocês são escritores, estão lidando com esse nível de arte, com esse nível de complexidade, e vocês querem mostrar que vocês também podem, que vocês manjam. Como que vocês vão fazer isso no texto, né? Como que vocês vão fazer essas rugas no texto? Vocês vão torná-lo complexo. Então a primeira característica do barroco, a característica mais importante é a linguagem complexa. É um texto difícil. Ela se caracteriza pelo uso da linguagem dramática e exagero de figuras de linguagem. Muita metáfora, muito paradoxo. São textos de difícil leitura. Além disso, todo texto barroco vai trabalhar com dualismo. O que é o dualismo? É esse conflito de contrastes que a gente vai ter. Essa ideia da fé contra a razão, do corpo contra a alma, do Deus contra o diabo.
Então, do PlayStation contra o Xbox, Coca-Cola contra a Pepsi, BK versus Mac, se o teu texto vai falar de algo, vai falar da fé, automaticamente você tem que falar da razão. Se ele vai falar da vida, você tem que falar da morte. Quando vocês estiverem lendo um texto barroco, procurem isso. Se vocês identificarem, aqui ele está falando de Deus, procura que em algum lugar ele vai falar da antítese, do oposto disso. Mas quais são as outras características? Volta para o começo e lembra que eu falei que era um movimento de contra-reforma. A Igreja Católica, ela precisa recuperar os fiéis perdidos. Então, o que ela faz? Ela precisa bater aonde a gente sente, que é o medo da morte. Porque se eu não acredito mais em Deus, se eu me torno livre, eu não tenho medo da morte. Então ela traz pra gente esse conceito de que a vida é passageira, essa ideia de que a gente vai morrer, e daí ela fica repetindo isso o tempo todo para que a gente recorra a Deus e fale, ó, todo mundo vai morrer, tá ligado? Você vai morrer, todo mundo vai morrer. Vem comigo, reza todo dia que eu te dou o paraíso, que eu te dou a vida eterna. Então a literatura barroca, ela vem para reforçar isso. A vida é passageira, todo mundo vai morrer. A vida é passageira, todo mundo vai morrer. Além disso, ela traz uma outra coisa chamada cultismo e conceptismo, que eu já falo, e ela tem essa linguagem que eu já falei, extremamente trabalhada, extremamente rebuscada. É sempre um texto complexo. E o cultismo e o conceptismo? O que é isso? Cara, usa o nome. A língua portuguesa ela é fácil porque as coisas usam o nome que deveriam ter. Cultismo é o uso culto da língua. Você vai fazer um texto, você quer que seu texto seja muito bom, você prepara ele para ele ser mais complexo, para ele ser mais culto. E uma das formas de fazer isso é inverter a ordem direta no português. O que significa isso? Um texto é tradicionalmente sujeito, verbo e objeto, sujeito, verbo e objeto. Eu comprei pão, eu vendi meu carro. Você melhora esse texto quando você inverte essa ordem. Pão, eu comprei. Meu carro, eu vendi. Fazer essa inversão, esse jogo de palavras é cultismo. Olha o exemplo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Quem faz a ação de nascer? O sol. Então, o sol nasce e não dura mais um dia. Qual a forma culta do cultismo? Nasce o sol. Já o conceptismo, que também é outra característica absurdamente comum do barroco, é esse jogo de raciocínios. Enquanto o cultismo está trocando as palavras da ordem, eu comprei pão, pão eu comprei, o conceptismo vai trazer para a gente ideias opostas. O frio e o calor, o medo e a coragem. Então, quando você tem essa ideia oposta no seu poema, você tem um conceptismo. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Então tem essa ideia de parte, tem essa ideia de todo. Todo texto barroco, sem exceção, vai apresentar cultismo e conceptismo, beleza? Vamos lá. Outras características importantíssimas do barroco. Outra coisa absurdamente comum do barroco é esse excesso de figuras de linguagem. Eu trouxe 3/4 para vocês, mas o texto barroco pode apresentar mais. Só que essas não dá. Você vai ler um texto barroco, sempre vai estar lá. Faz o que eu estou falando. Abre um poema barroco agora e procura isso no seu texto. Hipérbato, inversão da ordem direta, metáfora, que é o empréstimo de sentido, e as ideias contrárias, que são antíteses e paradoxos. Só para vocês terem uma ideia, o hipérbato, então, é eu sair do sujeito, verbo e objeto do português, são como os cristais as suas lágrimas, ou as suas lágrimas são como os cristais, meu coração batia acelerado, como que eu escrevo no hipérbato? Batia acelerado meu coração. Então, o hipérbato, ele consiste nessa mudança da ordem direta. A assustada menina gritou por socorro, seria a menina assustada gritou por socorro. Isso é comum no barroco. Outra característica comum é a metáfora, que a gente já está acostumado no dia a dia. O que é a metáfora, né? É você utilizar uma palavra, uma expressão, uma ideia, pelo seu sentido figurado, né? Os jogadores já estão preparados nesse lindo tapete verde, não é do tapete, é o campo de futebol. Mas é uma metáfora, né? Esse conteúdo é a ponta do iceberg. É uma história metafórica. As histórias da Bíblia lá são metafóricas, histórias infantis, como Chapeuzinho Vermelho, a Bela e a Fera, tem tudo um sentido por trás.
Barroco é assim. Você vai ler o poema barroco, uma quantidade de metáfora. Jesus pregando para a galera falou: Eu sou a luz, né? Então, tipo, é uma metáfora. Isso comum no barroco. E para fechar, a antítese e o paradoxo são ideias opostas. Então, já falei várias vezes, um texto barroco é recheado de ideias opostas. Estou acordado e todos dormem. São ideias opostas. Tem um cara acordado e tem uma galera dormindo. Se queres paz, te preparas para a guerra. São ideias opostas. Tem um cara querendo paz e tem um cara querendo guerra. Isso faz parte do barroco. Beleza? Eu paro por aqui. A gente se vê. Qualquer dúvida, perguntem aí embaixo. É sempre um prazer. Falou, meus queridos. Abração.